nosso coração volte para casa transbordando. E nós queremos que o transbordamento aconteça a partir de agora, falando ao nosso coração, tratando conosco, de modo que ouçamos a tua voz. Usa com graça, com poder e unção a vida do teu servo. Fala conosco e trata conosco e apacenta-nos, ó bendito Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Vai lá, Paulinho. Minha gratidão ao Ministério de Ação Social e Diaconia por me incluir nas homenagens do Dia do Pastor. Muito grato. Graça e paz aos irmãos que estão aqui conosco e àqueles que nos ouvem pela internet. Eu vou mudar um pouquinho a ordem do pastor Osmar. Quero agora liberar que você possa usar o seu celular. Você vai poder usá-lo da seguinte maneira. Vai mandar uma mensagem para uma pessoa que não está aqui, logicamente, dizendo a ela: entre no site www.ipipirapozinho.org.br e ouça uma mensagem. Quer fazer isso? Se você quiser usar o seu celular, enquanto eu leio a palavra, você poderá fazê-lo. Você também que está em casa, aí sentado confortavelmente, o celular estiver perto de você, mande uma mensagem, para que uma pessoa que está em casa possa ser tocada no seu coração para ouvir uma palavra que vai fazer muito bem ao coração dela nesta oportunidade. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias para o capítulo 53 do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Se você vai mandar uma mensagem, faça isso enquanto eu leio o texto. Depois que eu ler o texto, você volta a desligar seu celular. Da mesma sorte, se você tem algum compromisso, tem necessidade de atender uma situação de urgência, você está liberado para deixá-lo no vibra. Caso contrário, desligue, ou então só deixe ligado se você tiver certeza que Deus vai chamá-lo nesta noite. Se você tiver certeza que Deus vai chamar você pelo celular para subir para a glória, então deixa ligado. Senão, desliga. Capítulo 53 do profeta Isaías, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado,
verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mês passado nós iniciamos uma nova estação no nosso calendário, que foi a primavera. Depois do período do inverno, onde normalmente a natureza entra numa dormência, chega o período das flores. Como vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, nem sempre a gente percebe as mudanças de estação, como normalmente são vistas em outros países e continentes, quando exatamente sai o período da neve, do inverno forte, e entra o período das flores. A Bíblia fala algumas vezes em primavera. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10, o sábio diz: a juventude e a primavera da vida são vaidade. As coisas passam tão rápido. Alguns anos atrás éramos jovens. Alguns anos atrás eu vinha brincar aqui em Pirapó, como adolescente. O tempo passou, o cabelo caiu e a velhice vai chegando para todos nós. Mas é interessante, no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 11 e 12, o sábio Salomão diz: eis que o inverno passou e cessou a chuva, aparecem as flores na terra e chegou o tempo das aves cantarem. Tudo fica novo com a chegada dessa nova estação. Portanto, a primavera é o símbolo de renascimento, de restauração, de recomeço. Alguns anos atrás, no nosso país, nós tivemos um momento político muito complicado. Não vou fazer aqui um histórico desse momento, mas no dia 31 de março de 1964, o país passou por um golpe militar. O presidente Jânio Quadros havia renunciado ao seu mandato, esperando que o povo o consagrasse novamente como presidente numa grande mobilização, o que não aconteceu. Seu vice-presidente, Jango Goulart, com tendências comunistas e socialistas, tinha a ideia de levar o nosso país para esse caminho. Portanto, os militares, preocupados com esta situação, impediram. De alguma maneira, nós poderíamos ser um Brasil como foi a Rússia, como foi a Alemanha Oriental, passando por uma violência na situação de socialismo e comunismo, como esses países passaram, regime que não deu certo, nem está dando certo, nem em Cuba, como a ditadura da família que persiste há mais de 50 anos. Por um lado, se a revolução militar nos livrou desse destino de termos passado por uma experiência de um país comunista na violência, como aconteceu nos outros países, infelizmente também os militares acabaram gostando do poder, e mesmo contrariando o presidente Castelo Branco, cuja morte até hoje não foi bem explicada. Assim que o seu sucessor assumiu, o presidente Costa e Silva, estabeleceu atos institucionais. E o mais complicado deles foi o ato institucional número 5, o famoso AI-5. Com esse ato, toda a liberdade do brasileiro foi cassada. Liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, tudo isso acabou. Muitos jovens aqui talvez não tenham notícia disso. Alguns que passaram por esse momento se lembram, tudo era vigiado. Nada era publicado sem que antes se passasse pela censura. Nada era veiculado, nenhuma notícia era colocada nos jornais, como se faz hoje com tanta liberdade. Não, havia censores federais em todos os cantos do país. Músicos, poetas que escreviam seus trabalhos antes deles serem publicados tinham que ser aprovados pela censura. Aí tem muita coisa no museu que retrata esse período, onde letras e livros foram cortados, textos foram mutilados para que se apenas
fosse publicado aquilo que quem estava no poder dominante tinha interesse para não fazer a cabeça das pessoas, do povo brasileiro, numa outra direção. Foi num contexto como esse, de muita dificuldade, onde não havia liberdade de pensamento e tudo mais, que um poeta e músico chamado Geraldo Vandré escreveu uma música que até hoje a gente não sabe como ela não foi censurada. E o texto da sua música, ou o tema da sua música foi este: para não dizer que não falei das flores. O país vivia como que um deserto literário, um deserto na questão da liberdade, não havia oportunidades a não ser aquelas que o governo determinasse. E nesse contexto é que surge Geraldo Vandré com essa música que tornou-se o hino nacional da resistência brasileira, especialmente entre os universitários, que eram extremamente contrários a esse momento que o país vivia. E parte da letra do Vandré dizia o seguinte: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos irmãos, braços dados ou não, nas estradas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. E o refrão, que ficou extremamente conhecido, muita gente canta não sabendo o contexto. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora. E houve um profeta no Antigo Testamento que vivia num momento muito difícil do povo de Israel. O profeta Isaías. O profeta Isaías é profeta do cativeiro. Momento tão similar quanto aquele que o país viveu, o nosso país viveu na Revolução. Sem liberdade de pensamento, como algo novo. Quero desafiar você aqui, você que me ouve à distância. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, faça-o. Porque as alegrias ou a beleza que o mundo oferece são coisas passageiras, mas quando você se encontra com Jesus, aí de fato você fica plenamente belo. Por mais que Jesus tenha ficado feio. Meus irmãos, eu creio, com toda a sinceridade do meu coração, que o homem mais bonito que já existiu na terra foi Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio. Ele não tinha pecado, não tinha nada que atrapalhasse a sua formosura. Entretanto, na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. E você já percebeu que o pecado torna as pessoas feias? O pecado torna as pessoas feias. Quando eu vejo reportagens de pessoas viciadas, especialmente em crack, ou no crack, como elas são pessoas feias, deformadas. Porque o pecado deforma, seja ele qual for, até fisicamente. Mas quando a gente tem esse encontro, essa primavera com o Senhor, nós encontramos essa beleza plena. A segunda flor que eu quero lhes apresentar, e que eu creio que Isaías apresentou a Israel naquele deserto, foi a flor da saúde plena. Você pode repetir comigo? A flor, mais uma vez. Veja o versículo 4, diz o texto que ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou as doenças, levou as dores. Há uma saúde plena quando nós nos encontramos com Jesus. E não é apenas a cura do físico, que acima de tudo são problemas que nós enfrentamos todo o tempo por causa do pecado. Antes do pecado não havia enfermidade, não havia dores. Tanto é que quando o ser humano peca, uma das consequências que vem por conta do pecado são as dores. Quando Jesus diz a Eva, quando Deus diz a Eva, melhor dizendo, em dores darás à luz filhos. Aí surgem as dores. E é difícil você encontrar alguém que não tenha tido uma dor ou que não esteja tendo dores. Há anos atrás, um irmão lá de Prudente fez 80 anos, eu perguntei, como é que o senhor está? Ele falou, pastor, depois dos 80, o senhor não pergunta como a gente está. O senhor pergunta onde não dói. Porque começa a doer. A famosa idade do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá. Junta os reumatismos da vida, as osteoporose e as outras oses todas
que de repente abaixa na vida da gente. Mas além da cura física, há a cura emocional. Você sabe que boa parte das nossas enfermidades são psicossomáticas, vêm da cabeça. Temos uma sociedade doente emocionalmente em todos os níveis, seja na classe A, seja na classe mais baixa. Há pessoas enfermas emocionalmente, pessoas que estão escravizadas em várias situações, pessoas algemadas, pessoas entristecidas, famílias desestruturadas. Tanto no condomínio fechado de maior importância do país, como lá numa favela. A situação emocional é complicada, porque às vezes a emoção fica frágil e a gente não sabe nem por quê. Rico tem depressão, pobre tem estafa. E tem gente que entra em depressão e não sabe por quê. Um dia uma senhora chegou para mim lá no meu escritório pastoral e disse: pastor, eu tenho medo de um dia vir a ter medo. Falei, como é que é? Eu tenho medo de um dia vir a ter medo. Eu falei, agora eu estou com medo. Agora eu estou. Porque eu acho que nem Freud explica esse negócio. Que paranoia é essa? Tudo bem, o marido bem empregado, os filhos, tudo resolvido, carro novo, casa boa. E a preocupação dela é que um dia ela pudesse vir a ter medo. Para que sofrer antes da hora? Conhece gente assim? Gente que fica sofrendo antes da hora. Por isso que Jesus disse que a nossa preocupação não tem que ficar tão excessiva. Basta cada dia o seu mal. Você já matou um leão hoje? Todo dia a gente tem que estar acertando alguma coisa, resolvendo problemas. É assim. E a hora que você vai respirar, ufa, até que enfim acabou isso. Tem 3 na fila agora para chegar. E as nossas emoções, o tico e o teco, os neurônios, vão pifando, vão dando curto-circuito. E há um problema gravíssimo que acontece com pessoas, sem que elas queiram, chamado surto psicótico. O surto psicótico é quando a pessoa passa da linha do equilíbrio, e quando passa para voltar é duro demais. É duro demais. Por isso que nós temos que crer em Jesus para ter essa saúde plena. Meus irmãos, não é porque somos crentes em Jesus que não vamos passar por situações de problemas e que não vamos precisar de um auxílio profissional. Ora, assim como eu vou no ortopedista quando eu tenho problema de ossos, se eu tiver necessidade, na minha mente, o problema está difícil, eu vou, não há problema você ir a um psicólogo, ao contrário, vá. Tem gente que crê em Jesus e vai te dar uma orientação para arrumar o tico e o teco. De repente a coisa é mais grave, tem que ir para o psiquiatra. Não é pecado, como se pensava algumas décadas atrás. Mas há uma coisa maravilhosa. Ainda que nós tenhamos, preste atenção nisso, ainda que nós tenhamos alguns irmãos na fé, que por uma série de razões estão internados em hospitais psiquiátricos, uma pesquisa feita demonstra que 95% daqueles que creem em Jesus têm uma vida emocional equilibrada. Sabe, irmão? A vida equilibrada é aquela que vem a tempestade, vem a bonança, vem o que vier. Você é que nem o apóstolo Paulo, já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Não perde a estribeira fácil. Tem esperança na desesperança. Crê naquilo que é impossível. Sabe por quê? Que é uma saúde emocional que nos ajuda a manter equilibrados, a nos manter mais equilibrados que o restante da população. Por isso, quero desafiar você que ainda não crê em Jesus, que está aqui entre nós, ou você que está longe aí pela internet. Experimente essa primavera, essa flor que Isaías apresentou para o povo de Israel. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Por isso ele nos trouxe a flor da saúde plena. Terceira flor que eu quero lhes apresentar, no versículo 5, a flor do perdão pleno. Você pode repetir para mim? A flor, mais uma vez. Veja o versículo número 5.
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados ou perdoados. Perdão pleno. Todos nós precisamos pedir perdão e perdoar. A vida é assim. O único que não precisa pedir perdão para nós é Deus. Mas ele se dispõe a perdoar. O apóstolo Paulo, quando vai pensar na maneira como Deus nos perdoa, ele diz que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Essa palavra escrito de dívida era uma palavra da economia da época, como se fosse uma nota promissória, uma duplicata, uma prestação que a gente tivesse que pagar, e Jesus pegou e disse, agora isso aqui é meu, eu vou pagar essa conta, e levou para a cruz. Meus irmãos, olha, eu e você que temos alguns crediários por aí, já pensou se amanhã você recebesse uma carta das Casas Bahia, dizendo, você não precisa pagar mais nada, está tudo perdoado. Já pensou? Que beleza, que leveza isso nos traria. Porque perdão é quando a gente rasga a conta. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo. Só que o perdão de Deus é diferente do nosso. Deus nos perdoa apesar de tudo. Apesar de sermos pecadores, apesar de prometermos que não vamos repetir o erro, e a gente repete, apesar disso tudo, Deus diz, eu tenho pleno perdão. Porque Jesus foi traspassado, furado, por causa das nossas transgressões, e pelas suas feridas nós somos perdoados. Há muita gente doente na alma, porque não consegue perdoar aquele que um dia lhe ofendeu. E às vezes são ofensas gratuitas, palavras de ofensa que alguém disse num determinado momento e que a pessoa carrega isso por 30, 40 anos, até faz como se fosse um cafuné, de vez em quando mexe, faz um carinho naquela encrenca. Enquanto a gente não liberar perdão ou pedir perdão, a gente vai carregar essa situação conosco. Talvez já tenha contado aqui uma experiência que eu passei no Conselho de Pastores, lá em Presidente Prudente. Pastor Carlos Padilha de Siqueira, pastor presidente das Assembleias de Deus, lá em Presidente Prudente, grande homem de Deus, já bem idoso, estava dirigindo a devocional da nossa reunião, quando de repente ele disse, olha colegas, né, dizendo a nós pastores da cidade, eu não sou pastor de levar desaforo para casa. Eu falei, o quê? O pastor pentecostal não leva desaforo para casa, eu quero saber como é que é isso. Como é que ele faz? Que tipo de encrenca ele arruma na porta da igreja, então? Ele falou, olha, eu não levo desaforo para casa pelo seguinte, eu sei que a Bíblia manda a gente perdoar, então eu já perdoo ali mesmo, eu nem levo para casa. Porque se levar para casa, piora. O apóstolo Paulo diz que o sol não se deve se pôr sobre a nossa contenda. Sabe, meus irmãos, a falta de perdão, ou a falta de pedir perdão também, é como um feijão fora da geladeira. Você já viu? Começa a cheirar azedo a casa, começa a impregnar tudo. E tem gente que muda de casa, arruma tudo novo, mas leva a vasilha de feijão podre. O cheiro vai continuar lá na casa nova. Porque não é questão de mudar de casa, é a questão de liberar perdão. Há pessoas que não aceitam o amor de Deus, não conseguem entender o perdão de Deus. Eu era seminarista, participava de um conjunto musical no seminário onde eu estudei e fomos fazer uma visita numa igreja no Rio de Janeiro. E após o culto de domingo à noite, uma jovem me procurou e disse, eu não acredito que Deus possa me perdoar. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu já fiz 3 abortos. Eu não creio que Deus possa me perdoar. Tem gente que não consegue entender que por maior que seja a culpa, por maior que tenha sido o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, você não precisa ficar carregando essas lembranças do passado como culpa. Porque o Senhor está dizendo a você, há uma flor nesse deserto, que se chama perdão pleno. Ele já rasgou a nota promissória que era contra mim e você.
Quando Deus, o supremo juiz, olha para nós, ainda pecadores, Ele nos vê através dos olhos de Jesus. Por isso, nós somos justificados e perdoados. A palavra diabo, na língua grega, diabolos, significa acusador. E é mais ou menos assim, o supremo juiz está lá no seu trono, grande Deus. De um lado, o diabo nos acusando, porque ele nos acusa, essa é a sua função. E ele muitas vezes está dizendo verdade, porque tem hora que o diabo diz verdade ao nosso respeito, fala assim, ó Deus, ó, tá vendo aquele teu filho lá em Pirapozinho, ó, ele está fazendo isso, isso, isso. E às vezes é verdade. Por mais pai da mentira que seja, tem hora que o diabo diz a verdade. Levanta-se o advogado de defesa chamado Jesus de Nazaré e diz, senhor juiz, é verdade. Aquele meu irmão lá em Pirapozinho está fazendo coisa errada. Mas eu já levei a culpa dele na minha cruz. E aí, em nome desse sacrifício, o juiz nos declara perdoados. Meus irmãos, como é bom ter a experiência do perdão, liberar perdão, porque você passa a viver, você passa a ter prazer. Por isso, quero desafiar você para que creia em Jesus. Experimente nos desertos da vida esta flor do perdão pleno. A quarta flor que eu quero lhes apresentar, que eu creio que Isaías apresentou, é a flor do equilíbrio pleno. Você pode repetir? A flor. Mais uma vez. Veja o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Isaías está dizendo aqui que havia um desequilíbrio nas ações. Cada um ia seguir o seu caminho, não havia uma direção comum, não havia um norte, não havia um propósito de vida. Eram como ovelhas desgarradas. E agora vem uma palavra de esperança, que aquele pastor, o supremo pastor, vem, arrebanha as ovelhas todas que estavam perdidas e dá a elas um propósito de vida. Na oração sacerdotal, em João 17, Jesus diz ao Pai, Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu, eu perdi. Estão todos aqui. E Jesus diz, eu não oro apenas por estes, mas oro por aqueles que um dia haverão de crer em meu nome. Você sabia que um dia Jesus orou por mim e por você? Que Jesus nos colocou em sua oração. E a partir desse momento, quando a gente entende essa proposta de vida, há equilíbrio. Você não anda mais desgarrado. Você não anda mais sem rumo na vida. Problemas e dificuldades? Sim, vamos tê-los. Mas você terá direção. Você sabe qual é o seu propósito. Você sabe qual é o seu objetivo de vida. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Além disso, na vida, Deus vai nos dando outros privilégios e outras alegrias que vão nos ajudando a equilibrar as situações da vida. Para muitas pessoas, o dinheiro é maldição. Dinheiro é bênção. O amor ao dinheiro é que é o problema. Pessoas amam demais o dinheiro, por isso entram em situações de corrupção. Seja em alto nível, lá em Brasília ou em outras situações que a gente vê como baixo nível, uma situação menor nos municípios ou nas nossas vidas pessoais. Mas Deus nos permite aprender a lidar com esse recurso para que nós tenhamos uma vida equilibrada. Por isso, quando você encontra Jesus, você aprende que um dos maiores privilégios que você tem na vida é sustentar o reino e abençoar o reino com as suas posses, através dos seus dízimos e das suas ofertas. E quando você aprende a fazer isso, você também aprende a organizar melhor sua vida financeira. Portanto, meus irmãos, como é bom a gente aprender a viver de maneira equilibrada, em todos os níveis da vida. Isso nos ajuda a evitar de cair em tentação, naquelas promoções que muitas vezes a gente entra sem ter necessidade.
A propaganda é uma arte muito bem estudada. Tanto é que existe um curso de propaganda e marketing. E ali o pessoal estuda como fazer a nossa cabeça. Um comercial, em geral, tem 15 segundos. E em 15 segundos eles fazem uma lavagem cerebral. Muitas vezes as pessoas estão atrás comprando alguma coisa, mas não sabem por quê. Nem há necessidade. Mas, se eu não comprar, parece que eu vou ficar excluído da sociedade, parece que eu vou ficar à deriva. E aí vem o desequilíbrio, vem os gastos desnecessários. Mencionando aqui a questão financeira, mas podemos aplicar isso em outras áreas. Meus irmãos, a vida em si já tem tantas situações difíceis que nos levariam a total desequilíbrio. Mas crer em Deus, aceitar a Jesus, nos permite viver como ovelhas que têm pastor e não ovelhas perdidas. Você se sente uma ovelha perdida? Está hoje desgarrado? Você está indo por caminhos errados? Deus tem um convite a você. Ele quer ser o seu pastor. E se Ele for o seu pastor, nada lhe faltará. Ele vai caminhar com você, mesmo nas águas mais turbulentas. A quinta flor que Isaías apresenta e que eu creio que posso apresentar aos irmãos é a flor da orientação plena. Você pode repetir comigo? A flor, mais uma vez. Veja o versículo de número 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus sofreu o que sofreu não foi porque Pilatos lavou as mãos. Jesus sofreu o que sofreu não foi porque o Império Romano o julgou de maneira errônea, naquele julgamento totalmente precipitado, e ele foi condenado à morte. Jesus passou pelo que passou pela vontade do Pai. É interessante que em Atos capítulo 4, quando a igreja está orando, ela não culpa o império, não culpa as autoridades pelo que aconteceu com Jesus, mas ela entendeu desde o começo que o que aconteceu com Jesus foi vontade do Pai. E olha, Jesus lutou com essa vontade. Na noite que antecedeu a crucificação, ele foi para o monte e disse: Pai, passa de mim esse cálice, Pai. Passa de mim esse cálice. Entretanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, meus irmãos, a flor da orientação plena passa pelo conhecimento da palavra, passa pelo conhecimento dos princípios do Evangelho. E quando você conhece a palavra, estuda a palavra, deixa a palavra entrar no seu coração, então você tem uma orientação para toda a vida. Em todos os aspectos da vida, a Bíblia tem uma orientação. Às vezes a gente acha que não, esse assunto aqui a Bíblia não trata. Trata. Alguns meses atrás, eu e a Léa tivemos uma agradável notícia. Vamos ser vovôs e vovó, vovô e vovó. Nosso filho Tiago e a Josi estão grávidos. Vai vir um menino que vai se chamar Luca. Vai nascer no Paraná, Pé Roxo, lá em Campo Mourão. E outro dia nós fomos até lá e eles nos mostraram o DVD do exame que foi feito, né, da ultrassonografia, e já aparece o cérebro, e a coisa maravilhosa. Só que essa tecnologia, que hoje a gente vê, que a ciência está nos dando o privilégio de ver, o rei Davi, ou o poeta Davi, sem nunca ter visto um microscópio na vida, escreveu no Salmo 139 esta linguagem: o Senhor me viu uma substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus nos conhece antes da fundação do mundo. E naquele dia em que eu e você fomos gerados, e que éramos uma única célula, totalmente sem forma, naquela célula já estava como nós seríamos, a nossa cor dos olhos, cabelo, se seríamos macho ou fêmea, homem ou mulher, tudo já estava ali.
Que conhecimento. Por isso que Davi olha e diz, isso é maravilhoso demais para mim. Porque Deus nos conhece, conhece a vida e nos orienta para que nós sejamos bem-sucedidos. Quantas pessoas puderam mudar de vida, ter um comportamento diferente, a partir do momento que encontraram-se com Jesus de Nazaré, conheceram os princípios do Evangelho, as verdades do Evangelho, as orientações da palavra e começaram a praticá-la e ficaram pessoas sábias. Você sabe qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Inteligente todo ser humano é. Dá até para medir a inteligência através do coeficiente intelectual, o coeficiente de inteligência, o famoso QI. Uns podem ter muito QI, outros podem ter um QI um pouquinho menor. Inteligente todo ser humano é, de alguma maneira. Sábio é aquele que teme a Deus. Salomão, seu livro de Provérbios diz, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Por isso, quando a gente teme a Deus, a gente leva a Deus a sério, nós temos um conhecimento pleno a respeito da vida, das circunstâncias. E nem mesmo quando a gente tem que enfrentar o problema da morte ou da separação, isso nos amedronta, é lógico que entristece. Se você perguntar, pastor Paulo, você tem medo de morrer? Eu vou falar, não, não tem. Mas você quer morrer? Não. Se você quiser passar na minha frente, na fila, você tem todo o direito, meu irmão. Vai na minha frente. Não vou achar ruim, não. Quero viver o máximo que eu puder. Gosto de viver. E se eu pudesse, eu ia empatar com Matusalém, o homem que viveu mais na Bíblia. Mas, como é bom viver com conhecimento da palavra. Conhecimento daquilo que Deus tem para nós. E quando chega a hora da partida, nós vamos lá para os braços do Pai. E nos encontraremos no dia do arrebatamento. Por isso, quando a gente conhece essas coisas, tem entendimento da vida a partir da palavra de Deus, as coisas ficam diferentes. Porque você encontrou no deserto da vida a flor da orientação plena. E finalmente, a sexta flor que Isaías apresenta e que eu lhes apresento nesta noite é a flor da produtividade plena. Você pode repetir comigo? A flor. Mais uma vez. Veja os versículos 10 e 11. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse texto não termina no túmulo. Esse texto já sinaliza o domingo da ressurreição. Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E nas suas mãos haverá prosperidade, as coisas não serão como eram antes. Isaías está dizendo que o ministério de Jesus traria essa prosperidade plena. Sabe, irmãos, quando essa produtividade de Jesus está sendo mencionada, nós temos que nos lembrar que ele veio por ordem do Pai, exerceu o seu ministério, morreu na cruz. E depois da ressurreição, preste atenção que isso é interessante. Depois da ressurreição é que Jesus deu a ordem para a igreja evangelizar. Porque aí o trabalho todo estava feito. É nesse contexto que aparecem as ordens. E uma delas, muito interessante, quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós estamos dando continuidade a essa produtividade de Jesus. Estamos aí às portas da nossa conferência missionária. Serão 2 finais de semana para nós aprendermos e nos motivarmos em relação à obra missionária, porque Jesus nos incluiu nesse propósito, nesse objetivo. E nós temos a responsabilidade de ser uma igreja produtiva. E quando você se envolve com a obra missionária, da maneira como Jesus nos orienta em Atos, capítulo 1, versículo 8,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, a igreja experimenta produtividade, crescimento. Por isso a importância dos investimentos, do seu talento. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Faça isso prosperar para a glória de Deus. Desenvolva os recursos que Deus colocou na sua mão e torne-os cada dia mais produtivos. Às vezes é preciso você fazer um investimento de fé. Vai estar com os irmãos aqui, eu não vou poder estar. Esse jovem aqui, reverendo Rodrigo Gasque Jordan. Rodriguinho ficou órfão de pai e mãe na adolescência. Bom jogador de futebol, estava na equipe do Corinthians, na parte de base. Acabou sendo mandado embora por indisciplina. E veio e começou a dar muito trabalho em Presidente Prudente para os seus tios e amigos. Um amigo do seu pai, que jogava bola com seu pai, membro da nossa igreja, me procurou. Nós íamos ter um acampamento da mocidade, um acampamento evangelístico. A ideia era a seguinte: o jovem da igreja, para ir, tinha que levar um amigo não convertido, não crente. E a igreja pagaria a inscrição desse amigo, para não haver nenhuma dificuldade financeira. Pois bem, nosso acampamento seria lá em Panorama, às margens do rio Paraná, no acampamento da igreja Holiness. E numa tarde chegou no escritório da igreja um irmão, dizendo: pastor Paulo, eu sei que já encerraram as inscrições, eu não vou no acampamento, mas tem um rapaz, eu fui amigo do pai dele, e ele é órfão de pai e mãe, ele está dando muito trabalho, e eu gostaria que o senhor pudesse abrir a sessão e ele pudesse ir. Naquela hora eu senti no coração que a gente devia abrir a exceção. E o Rodriguinho foi naquele acampamento, cheio de problemas, cheio de traumas. Perder pai e mãe na adolescência não deve ser algo fácil de administrar. E naquele acampamento ele se converteu. Depois veio chamado para o pastorado, estudou e hoje é pastor, já há alguns anos. Você sabe por que hoje ele serve a Deus? Porque houve uma igreja que investiu na vida dele. Ele não pagou um tostão para ir naquele acampamento. Mas pessoas investiram. Eu quero desafiar você a orar e a pensar seriamente na nossa produtividade. Eu e você, estamos sendo bem produtivos? Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Mas será que Ele está satisfeito com a nossa produtividade? Ele espera de mim e você, desta igreja, e a conferência vai nos ajudar a ganhar uma convicção ainda maior, a ganhar uma paixão ainda maior pela obra missionária. Tanto aqui, como em regiões mais distantes. Portanto, é importante a gente também olhar para a flor da produtividade plena. Queridos irmãos, irmãs, talvez pessoas estejam aqui enfrentando algum deserto, enfrentando algum momento difícil, sem nenhuma cor, sem nenhum perfume agradável, como vivia o povo de Israel no cativeiro. E eis que Deus levanta Isaías para dizer: eu quero lhe falar de flores. Portanto, você que pode estar passando por algum problema, situação difícil, e todos nós estamos, não é novidade. Quero desafiar você a crer em Jesus. Isaías começa a profecia dizendo: quem creu em nossa pregação? Tem gente que não crê porque acha a mensagem do Evangelho tão simples, tão sem custo. Alguém chegou para o grande evangelista Dwight Moody, nos Estados Unidos, e perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Moody respondeu: lamento te informar, você chegou atrasado. Jesus já fez tudo o que você precisava fazer. Aí tem gente que não crê, porque acha isso tão simples. Quem creu?
Você poderia crer? Você está crendo? Poderia aumentar a sua crença? Curve a sua cabeça, porque nesses desertos da vida que muitas vezes enfrentamos, não venha me dizer que eu não lhe falei de flores. As flores que Isaías apresentou. Pai amado, obrigado porque essa profecia se cumpriu na vida de Jesus de Nazaré, o servo sofredor. E graças te damos porque no encontro com Ele temos vida plena, vida abundante, na linguagem do próprio Senhor Jesus. Nesta noite, pensando em que muitos de nós podem estar enfrentando algum deserto, algum estilo de vida sem nenhum brilho, sem nenhuma cor, sem nenhum perfume agradável, nós queremos te pedir que a tua palavra, poderosa como é nas mãos do teu Espírito, produza o efeito, para que nós venhamos a crer e ver as flores que o Senhor tem para a nossa existência nos dias de hoje. Convence o nosso coração, ajuda-nos a crer, ajuda-nos na nossa falta de fé muitas vezes. Mas o que nós desejamos, Senhor, é que o teu povo que se reúne aqui, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, também experimentem uma vida plena em Cristo Jesus. Abençoa-nos e aquece o nosso coração a respeito da conferência missionária, para que nós sejamos ainda mais desafiados a sermos uma igreja de produtividade plena, assim como foi o Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar o culto. Eu só quero lembrar, vamos ficar de pé, todo mundo. Por favor, vamos ficar de pé, só um minutinho. Aí, dá uma esticadinha, tá ok? Legal? Fica de pé ainda. É o seguinte, meu irmão, a nossa conferência missionária começa no sábado. Nós temos a vida costumeira no domingo. Sábado é excepcional. Eu quero desafiar você. A conferência não começa no domingo, ela começa no sábado. Sábado. Eu quero que você esteja aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Venha para a conferência, tá bem? De manhã você vai ligar para alguém, avisar alguém, para que você não perca a hora no novo horário de verão. Tudo bem, meu irmão? Não vale quem está do seu lado, pode ser, não vale a pessoa que está do seu lado, mas pode ser a próxima. Eu quero que você procure alguém, dê um abraço e diga o seguinte: você não vai faltar sábado, vai? Dá um abraço aí e fala esse negócio, eu quero que fale. Você não vai dar mancada, né? Muito bem, meu irmão. Nós vamos encerrar o culto. Você que tem uma oferta para fazer para a nossa tela refletiva aqui, você pode me procurar, ou o pastor Pierre, ou o presbítero Jalique. Só pastor, passa lá, pega lá, não tem problema nenhum, meu irmão. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo. A gente quer matar essa situação esta semana já, tá certo? Nós já temos 750. Você pode resolver isso daí ajudando a gente, tá certo? Nós vamos então encerrar o culto. Nós vamos encerrar o culto e vamos para casa. E eu quero convidar para vir fazer esta oração aqui. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero, o Kelsis. Venha cá, o Kelsis. Você ora conosco e encerra o culto. E eu quero
Eu quero dizer que nós vamos lá para frente, os pastores, receber lá o abraço seu, e nós não temos nenhuma pressa nisso. Certo? Vamos então orar encerrando o culto. Ó Deus, nós somos gratos a Ti pela alegria e o prazer que temos de estarmos aqui na Tua casa. Um momento tão solene, tão único. Um momento, Senhor, em que nós louvamos a Ti, ouvimos a Tua palavra, aprendemos, ó Deus, de Ti. Faça com que, ó Deus, a palavra falada, ela possa realmente entrar em nossos corações e que nós possamos tomar posse disto e fazer, Senhor, disto uma bênção, Senhor, através do onde nós vivermos, onde nós trabalhamos, aonde, Senhor, quer que nós formos, nós possamos, ó Deus, ser realmente uma bênção. Abençoe cada vida que está aqui nesta noite. Abençoe aqueles que estão distantes também participando, ó Deus, deste culto. Fica, Senhor, conosco. Faça com que, Senhor, o amanhã nós possamos, ó Deus, enfrentarmos o estudo, o trabalho, as nossas atividades com bastante ânimo, bastante alegria. Tira as dores, tira, Senhor, as enfermidades. Vá, Senhor Jesus, liberando cura sobre o teu povo. Fica, Senhor, conosco, abençoa-nos e guarda-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o amor do Pai, a presença constante do Filho e a comunhão do Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. O povo de Deus diga amém. Amém. Vamos na graça, irmãos.